Alfabetização e Letramento, um estudo do cotidiano de uma escola no município de Xanxerê, Santa Catarina. Esse trabalho foi orientado pela professora Bruna Aparecida de Almeida e ele faz parte da disciplina de Projeto de Ensino e Educação. O tema principal do meu trabalho é a alfabetização e o letramento, e a questão problema que norteou esta pesquisa, que serviu como base para a pesquisa, foi quais são as dificuldades encontradas no percurso da alfabetização e do letramento, no processo de ensino-aprendizagem, com foco na alfabetização e no letramento, em uma escola no município de Xanxerê, Santa Catarina. Como justificativa pessoal, como a alfabetização e o letramento possuem vários métodos, vários enfoques e teorias, compreender quais são as principais dificuldades encontradas durante esse processo é fundamental para minha formação como pedagoga, pois eu sempre tive muito interesse e vontade de aprender mais sobre esse tema. Socialmente, a pesquisa ela justifica-se, pois, conforme preconiza o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, todas as crianças elas devem ser alfabetizadas até o final do 3º ano do ensino fundamental. Então, levantar questionamentos na comunidade do porquê algumas crianças não apresentam essa aprendizagem, uma proficiência nessa aprendizagem, é fundamental para que os gestores, os professores, possam buscar soluções para tentar resolver ou amenizar este problema. E, cientificamente, esta pesquisa, ela traz uma abordagem das teorias de Vygotsky, Luria e Leontiev, sobre o processo de aprendizagem, o processo psicológico de aprendizagem, e também uma abordagem do processo de alfabetização e letramento com as pesquisadoras Emília Ferreira e a Magda Soares, sendo possível, desta forma, então, uma compreensão mais profunda sobre o tema estudado. Os objetivos. Então, como objetivo geral dessa pesquisa foi investigar quais são as dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem, com foco na alfabetização e letramento, em uma escola aqui no município de Xanxerê, Santa Catarina, e como objetivos específicos, o primeiro era mapear as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, relatadas pelas professoras alfabetizadoras. O segundo é analisar os dados encontrados a partir das teorias que abordam o tema. E o terceiro é socializar os dados desta pesquisa através da elaboração deste projeto de ensino. Então, a alfabetização e o letramento, elas são uma das etapas mais relevantes no processo de escolarização. É nesta fase que a criança ela vai aprender a codificar e decodificar os signos que compõem a escrita. Então, conforme a pesquisadora Magda Soares, o processo de alfabetização ele envolve várias facetas, que são psicolinguísticas, psicológicas, sociolinguísticas e linguísticas. E, além desses, também tem os fatores sociais, econômicos, culturais e políticos que condicionam. Então, todos esses fatores e essas facetas, elas interferem de algum modo no processo de alfabetização e letramento. O conceito de alfabetização e letramento é diferente, embora sejam processos distintos, eles, segundo a pesquisadora Magda Soares, eles devem ser ensinados concomitantemente às crianças. Então, a alfabetização, ela é compreendida como o sistema de aquisição da escrita, o domínio da escrita, e o letramento, ele é quando a criança ela consegue fazer o uso social da leitura e da escrita, quando ela consegue ler e compreender o que ela está fazendo, consegue produzir textos a partir das vivências e das experiências. Daí, como forma de ilustrar essa etapa, eu tirei uma foto do caderno de início do ano do meu filho, onde ele iniciou o processo de alfabetização.
Esse trabalho ele foi fundamentado teoricamente por Vygotsky, Luria e Leontiev, com o livro intitulado Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. Então, uma das citações utilizadas foi que a aprendizagem da criança, ela começa muito antes da aprendizagem escolar. Então, nenhuma aprendizagem, ela parte do zero. Ao ingressar na escola, então, a criança, ela traz consigo uma bagagem de experiências, de vivências que ela já obteve a partir dessa determinada atividade, dessa determinada aprendizagem. E outra que a aprendizagem, ela deve ser coerente com o nível de desenvolvimento da criança. Significa que a capacidade cognitiva da criança, ela deve ser adequada ao nível, àquela aprendizagem que a gente deseja ensinar para a criança, que só uma nova aprendizagem só será adquirida se a etapa anterior estiver completamente dominada pela criança. Eu também utilizei esse livro da autora Magda Soares. Esse livro ele foi publicado primeiramente em 2003, a primeira edição em 2003, e ele traz uma junção, dos artigos publicados pela autora nos anos 80 e 90, e mais 4 artigos publicados nos anos 2000. E, muito embora esses artigos sejam de 20, 30 anos atrás, eles continuam sendo atuais, pois os temas que ela trata nesses artigos, como as dificuldades no processo de alfabetização e letramento, os fatores que interferem nessa etapa, continuam sendo atuais, pois até hoje a gente continua com problemas na alfabetização e no letramento das nossas crianças. Então, e de acordo então com a pesquisadora, o meio social onde a criança está inserida, ela apresenta influência sobre a aprendizagem. Então, a natureza do processo de alfabetização das crianças das classes mais favorecidas, onde elas têm contato mais cedo com material escrito, onde é realizado, os adultos que convivem com elas realizam leituras, onde elas podem manusear livros e revistas, é diferente da natureza do processo das crianças das classes mais populares, onde muitas vezes elas não têm condições ou não têm acesso a esse material escrito, ou até mesmo os pais não são alfabetizados. Então, desta forma, essas crianças, elas vão, ao entrarem na escola, elas não vão conseguir acompanhar ou ter o mesmo desempenho das crianças das classes mais favorecidas. Então, a minha pesquisa, ela foi realizada numa instituição de ensino pública aqui no município de Xanxerê, Santa Catarina, onde ela atende crianças do pré-1 e pré-2 e do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O público-alvo da minha pesquisa foram, então, as professoras alfabetizadoras, do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. O tipo de estudo foi qualitativo, onde eu realizei uma pesquisa de campo, e como forma de produção dos dados, eu optei pela realização de um questionário, elaborado a partir de 3 perguntas, onde que as professoras puderam, a partir das suas experiências e vivências em sala de aula, realizar as respostas de acordo com o que era lhes pedido. Então, a partir de agora, eu vou apresentar alguns dos resultados. Então, vou destacar na pergunta 1, onde eu questionei, de acordo com a experiência delas, se elas acreditavam que a condição social da criança interferia no processo de aprendizagem. Então, as três professoras que responderam as perguntas falaram que sim, e eu vou destacar a resposta da professora 3, onde ela fala que sim, que o meio social interfere na alfabetização, pois a criança ela vai refletir na escola o que ela presencia no meio em que ela está inserida. Então, através das experiências dessas professoras, foi possível evidenciar e constatar que o meio social e as vivências que essas crianças têm fora da escola interferem no processo de aprendizagem. Então, ao ingressar na escola, a criança ela vai trazer consigo essas vivências e
isso pode estar atrapalhando ou interferindo na aprendizagem da alfabetização e do letramento. Então, conforme destaca Vygotsky, a vivência é, a vivência é uma unidade no qual se representa de modo indivisível, por um lado, o meio, então, o que a criança, onde a criança está inserida, o que ela vivencia, e a vivência ela está sempre relacionada a algo que está fora da criança. E, por outro lado, como eu vivencio isso. Então, o grau de interferência que alguns acontecimentos vão ter no desenvolvimento da criança vai ser diferente conforme a etapa ou a idade de desenvolvimento dela. Então, alguns acontecimentos vão interferir de forma mais significativa e outros não. Então, conforme a criança vai crescendo, que ela vai compreendendo certos fatores, isso pode acabar atrapalhando ainda mais o seu processo de aprendizagem. Na pergunta 2, onde eu questionei quais são as principais dificuldades encontradas no processo de alfabetização e letramento, as 3 professoras destacaram que a falta principal, o motivo que mais que chamou a atenção, foi que a falta de apoio e interesse das famílias com o processo de alfabetização vivenciada pelas crianças. Então, diante desse fato, é importante que a escola não culpabilize as famílias sem antes verificar quais são os reais motivos por essa falta de apoio, pois conforme ali destacado pela professora 2, muitas vezes a família também não é alfabetizada, então não tem como ela auxiliar a criança nesse processo em casa. Então, essas circunstâncias que a criança vivencia no meio na qual ela está inserida, vai refletir lá na escola, pois em casa ela não vai ter o apoio, o incentivo que ela precisa, porque muitas vezes os pais não têm como dar esse suporte para a criança. Então, vai caber ao professor e à escola criar estratégias para motivar e engajar a criança no processo de alfabetização. Então, e de acordo com o Vygotsky, o meio é a fonte de todas as características especificamente humanas da criança. Então, se a forma ideal estiver ausente, na criança não se desenvolverá determinada atividade, a qualidade ou a característica correspondente. Então, nessas crianças elas não têm em casa em alguém que possam seguir o exemplo, que não incentivem elas no processo de alfabetização e letramento, essa etapa para ela vai ser mais difícil ela conseguir alcançar o nível de proficiência esperado. Falta 1 minuto, tá, Carla? Sim. Então, para finalizar, é importante que ao iniciar o ano letivo, os professores façam uma avaliação diagnóstica adequada da turma e que eles possam utilizar estratégias, materiais e recursos adequados a todos os estudantes. Então, sempre levando em consideração o nível de conhecimento, a condição social e o meio onde que a criança está interferindo. E, além disso, também é necessária a realização de outros estudos para elucidar como ocorrem essas interferências e propor reflexões coerentes para este problema. Aí, nesse slide, tem as referências e vou terminar a apresentação com essa frase da Magda Soares, que fala que a arma social de luta mais poderosa é o domínio da linguagem. Então, é uma frase que, às vezes, que a gente para pensar que muitas vezes as pessoas que teriam que dominar essa linguagem, teriam que ter um acesso mais adequado à educação, à alfabetização, são as que mais sofrem para conseguir alcançar o processo adequado de alfabetização e letramento e, assim, o domínio da linguagem. Então, seria isso. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos. Obrigada também, Carla. Vou ter que ser um pouco rápida por conta do tempo, tá? Sim. Primeiro eu vou fazer a pergunta, e eu acho que é uma pergunta bem válida. Eu não sei se todo mundo passou por isso, e eu ainda não li
a tua, a tua versão final postada no Ava, mas você encontrou, você teve um obstáculo ali quando você produziu os dados, né? Porque você Isso. tinha uma coisa organizada e quando você produziu os dados, você encontrou coisas e olhou para essas coisas. Então, se tu puder falar assim, bem rapidinho mesmo, tá? Bem resumidamente, como que tu conseguiu reorganizar essa situação? Uhum. Pois primeiramente eu nunca fiz a pesquisa